Olá, me chamo Miguel. Hoje eu vou estar apresentando o projeto final da disciplina MAT C92, Fundamentos de Sistemas de Informação, com a docente Gláucia. Nosso tema é basicamente economia social, ou seja, a gente vai estar trabalhando com a ONG, né? E o grupo ele é composto por Diego Silva, Letícia Menezes, João Marcelo Landim, Leonardo da Cruz, Mércia Ramos, eu, Miguel Santana, Naira Nogueira, Pedro Ariel e Richard Jesus, né? Então, como o nosso tema é uma ONG, a gente optou por estar trazendo uma demanda que é basicamente o acolhimento de mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, né, seja ela sexual, enfim. Né? Então, para isso, a gente criou a ACMP, né, que é o Acolhimento e Capacitação Maria da Penha. Né? Então, nessa perspectiva, a gente tem um conjunto de valores que vão estar norteando, né, a nossa organização. Né? São eles a justiça social, a equidade, responsabilidade social, respeito aos direitos humanos, né, efetividade nessas ações, segurança, discrição e confiabilidade, certo? Além dos valores, a gente tem a nossa missão, que é basicamente acolher mulheres vítimas de violência doméstica e capacitá-las para que elas se tornem independentes financeiramente, né? Porque justamente é um dos fatores que acabam colocando essas mulheres nessa situação, que é a parte da dependência financeira do parceiro, né? Ou da parceira. Mas nesse caso especificamente, o maior caso seria de homens, né? Agressores. Visão. Ser referência no combate à violência contra a mulher através do acolhimento e capacitação. Né? Então a gente acredita que através do acolhimento e capacitação a gente vai conseguir tá ajudando essas mulheres a terem uma vida melhor. Né? E na perspectiva da organização, a gente trouxe uma análise da matriz SWOT, né, para poder estar fazendo uma análise desse ambiente. Né? Do inglês, né, Strength, Weakness, Opportunities e Threats. Né? Basicamente, a gente tem aí traduzindo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Forças e fraquezas dizem respeito à parte interna da organização, enquanto que oportunidades e ameaças são fatores externos que também acabam impactando no cenário que a organização está inserida. Né? Então, primeiro a gente começa com as forças, né? Uma estrutura organizacional bem definida é uma das forças da empresa, um bom número de pessoas engajadas, né? E a capacidade para a realização dos serviços complexos, como capacitação dessas mulheres para o mercado de trabalho. Né? Por outro lado, né, a gente identificou algumas fraquezas, que seriam a grande dificuldade na captação de recursos, né? Então, por ser uma ONG, a gente depende da capacitação de recursos externos, de doações, majoritariamente, né? Fortes restrições orçamentárias, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Se você tem dificuldade de captar recurso, né? Então, você acaba restringindo o seu orçamento para poder realizar algumas ações, né? Então, isso acaba diminuindo o impacto que a gente tem potencial de estar atingindo, né? A quantidade de mulheres que a gente pode estar atingindo com as nossas ações, e a estrutura física limitada, né? Em função dos recursos financeiros também limitados, né? Então acaba que o dinheiro numa ONG ele é a base, né? Para a gente poder estar existindo e estar espalhando nessas ações e impactando cada vez mais mulheres. Em relação às oportunidades, né, a gente percebe um incentivo por parte do governo federal. Né? Então, a CMP, a gente está com essa oportunidade, que é uma conversa com o governo federal para aumentar o incentivo através de recursos. E a gente tem também um ambiente educativo favorável, né, que é justamente essa parte de estar capacitando as mulheres, né, pessoas engajadas nessa educação, de modo a gente conseguir estar capacitando e melhorando a vida dessas pessoas. Em relação às ameaças, a gente identificou um aumento na demanda por serviços de cuidados dessas mulheres. Né? Então, essa demanda está acima do que a nossa ONG consegue suprir, né? Justamente pelas questões das fraquezas, que é a parte dos recursos e limitações físicas, né? De estrutura, né? Para estar acolhendo essas mulheres. E muitas empresas estão criando suas próprias fundações beneficentes, né? Então acaba que quanto mais instituições beneficentes a gente tiver no país, né? Obviamente melhor para as mulheres, mas em questão de ONG, acaba que o recurso ele fica ainda mais limitado, porque tem mais gente dividindo, né? Então acaba que chega menos recurso para cada uma dessas instituições.
né? E precisa de uma quantidade maior de pessoas doando para poder subsistir todas elas. Em relação aos objetivos da CMP, a gente tem aqui o acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica, né, capacitação técnica para essas mulheres em situações de vulnerabilidade. E as estratégias para conseguir alcançar esse objetivo, né, a gente trouxe primeiramente que seria promover ações afirmativas e de acolhimento para capacitar, empoderar e habilitar essas mulheres para o mercado de trabalho, né? Então, sempre com esse foco de liberdade financeira para essas mulheres, porque acaba que quando elas não têm essa liberdade financeira, elas ficam refém de uma violência que a gente sabe que acontece aí no Brasil afora. Outra estratégia que a gente trouxe nesse segundo momento seria promover, junto com o setor de saúde, cuidados médicos, abrangendo também os cuidados psicológicos para essas mulheres que foram traumatizadas e afetadas por esse crime cometido, né? Então, obviamente que quando a mulher ela sofre por esse tipo de situação, isso não é só a parte física, né? Então acaba mudando, de alguma forma, impactando o psicológico e emocional dessas mulheres. E tanto a parte física quanto a parte psicológica, né, são cuidados de saúde necessários para poder a gente estar abraçando e acolhendo essas pessoas, né? E outra estratégia que a gente trouxe aqui é realmente aumentar a concentração de médicos, enfermeiros e técnicos para ampliar a capacidade de atendimento dessas mulheres, né? Então vai de encontro com a nossa fraqueza, que seria a parte de limitação de recurso, mas a gente tem a perspectiva, né, do governo estar aumentando os investimentos e com essa perspectiva de estar com mais recursos, a contratação de médicos ele é uma estratégia fundamental para poder estar aumentando a nossa capacidade de atender essas mulheres, tá? Mais estratégia, né? Mais uma estratégia seria apoiar e expandir as políticas visando equidade de gênero, comportamentos sociais que abrangem causas da violência contra a mulher, né? Então aqui a gente busca, né, não só tratar com as mulheres, mas também com crianças do sexo masculino, porque a gente acredita que através da educação, né, a gente consegue, né, expandir uma visão de equidade e acabar diminuindo, né, as ocorrências através da educação, né, então da origem, né, que seria no caso a maior parte dos homens. E além disso, acolher e apoiar essas mulheres dentro dos processos judiciários para que possam ser escutadas e tratadas com respeito e dignidade, né, e que sejam garantidos os seus direitos. A gente sabe que muitas vezes essa mulher, quando ela vai se reportar para uma polícia ou algo do tipo, elas acabam sendo maltratadas, não levadas a sério, né? Às vezes até acusadas de terem culpa da própria violência sofrida por elas mesmas, né? Então é uma estratégia da gente tá atacando essa dor, tá oferecendo o apoio jurídico, né, necessário para que elas sejam escutadas, que elas sejam ouvidas e que elas tenham, né, a possibilidade de ir atrás de seus direitos, né, e garantir esses direitos. E também trouxemos mais uma estratégia que seria promover as iniciativas dentro da própria ONG para que essas mulheres estejam engajadas sobre seus direitos assegurados pela Constituição e falar sobre suas responsabilidades também no formato internacional, ou seja, direitos humanos. Então, basicamente, a pessoa, para ela poder identificar que ela está tendo algum direito dela mesma sendo negado, ela precisa ter acesso ao conhecimento do que é esse direito, né? Esse direito internacional, que seria os direitos humanos, e o direito previsto na Constituição brasileira, né, que a gente assegura aí para a proteção dessas mulheres. Mais uma estratégia seria alertar essas mulheres sobre a importância das políticas públicas referente a essa causa como ferramenta para o exercício do voto e o estímulo para o entendimento das pautas políticas, né? Então, basicamente, a conscientização política, né, o entendimento de que é necessário que o governo, né, e que o legislativo eles criem, não só o legislativo, né, mas todo o sistema político, ele criem e executem as leis de forma que favoreçam essas mulheres, né, a proteção dessas mulheres. E essa conscientização, ela vem no sentido de trazer essas mulheres para o âmbito político e cobrar das governanças uma ação, não só uma ação, né, mas um conjunto de ações para poder garantir esses direitos. Além disso, a gente trouxe metas, né? Então, no curto prazo, a gente pensa em capacitar 1.200 mulheres em 2023, que é o próximo ano, além de acolher 300 mulheres, né? Então, obviamente, capacitar mulheres
tem um número maior de pessoas porque a gente consegue ampliar o acesso através de meios digitais, enquanto que o acolhimento ele precisa de um meio físico, né? Então, estrutura física, e isso acaba limitando um pouco o nosso objetivo de curto prazo. A ideia é a gente expandir isso aí em algum momento. Aí, no médio prazo, tem um sistema confiável reconhecido nacionalmente, né? Então, ser uma referência nacional é um dos objetivos da CPM, Associação de Acolhimento Maria da Penha. No longo prazo, né? Ser referência internacional, expandir os escritórios pelo mundo. Ações: contratar uma equipe pedagógica maior, né? Uma plataforma com capacidade de sustentar um grande volume de acessos simultâneos. Parceria com empresas de arquitetura e construção, expandir o setor de saúde, serviços gerais e jurídico. Contratar uma equipe de desenvolvimento, produzir conteúdo em outras línguas, né? Então a gente está pensando em expandir para outros países, traduzir o site, parceria com outras ONGs estrangeiras para participação em eventos internacionais de intercâmbio voluntário, né? Essa troca de informações. E os indicadores, né, seriam o número que a gente tenta buscar de mulheres capacitadas, 1.200, 300 mulheres acolhidas, 3.000 mulheres cadastradas no nosso site, né, 20 abrigos espalhados pelo Brasil, que seria a nossa ampliação da estrutura física, e 5 escritórios pelo mundo. Né? E do que tange a implementação das estratégias, né, a gente tem aí que, aliado ao setor de administração e ao setor de saúde, a CMP irá realizar parcerias e aceitar voluntários para um melhor atendimento médico e ampliamento da capacidade de atendimento psicológico para essas mulheres. De acordo com a direção e a vice-direção, iremos abrir vagas e expandir a nossa equipe pedagógica visando a capacitação dessas pessoas. Com o apoio do setor jurídico, do setor de marketing e do setor tecnológico, iremos alertar as mulheres sobre os seus direitos assegurados pela Constituição através de palestras, das redes sociais e de folhetos disponibilizados, esse material também no aplicativo do Portal do Aluno, à disposição das mulheres. E é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui, né? Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, né? Espero ter contribuído através do nosso projeto para reflexão e etc. Tá bom? Um abraço.